Salve, salve, estamos ao vivo, isto para mais uma live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, estamos aqui em mais um encontro, em mais uma partilha de muito conhecimento, muita troca, muita informação, e para quê? Eu tenho dito sempre, para que você tenha mais prosperidade, tenha mais felicidade, consiga construir relacionamentos sólidos, consiga atender melhor os seus clientes, consiga se desenvolver. E eu sou Alex Orengo, teu professor de oratória de venda, entre outras oratórias, entre outras maracutaias e bruxarias. E esse tema desta live é um tema muito bacana, um tema muito legal, que é o pressuposto do outro. O pressuposto do outro. E por que eu estou trabalhando isso? Porque vários alunos meus, vários orientados, acabam me perguntando, poxa, não consegui vender, eu não consigo aceitar que as pessoas não tenham entendido, enfim, e aí, muitas vezes, quando eu ia avaliar o que estava acontecendo, eu via que o erro não estava no processo, o erro não estava no que estava sendo apresentado, mas a forma como estava sendo apresentado e muito da conduta do meu aluno, às vezes até mesmo do meu consultor, do meu vendedor, dos meus funcionários, né? Por quê, né? Porque tinham a dificuldade de entender algo que pode parecer estranho para você, mas é uma coisa que acontece, é uma coisa que existe, é uma coisa que está aí, que está em você, que está em mim, que está em todo mundo, mesmo naquelas pessoas que a gente convive, ama e conhece, né? O fato de aceitarmos que todos somos egoístas. Né? E aí eu observava que a conduta desses meus orientandos todos, né, traduzia isso. Né? E qual é a maneira errada? O que não é essa objeção? Né? O que não é essa objeção? Não é uma objeção para a gente lacrar e não dar bola. Achar que isso não é uma verdade. Porque é. Todos nós temos um certo traço de egoísmo. E isso aparece em todos os relacionamentos. Em alguns momentos mais forte, em alguns momentos de uma maneira mais branda, mas absolutamente em todos os relacionamentos nós vamos demonstrar isso, né? E como é que aparece isso, né? Bom, às vezes de uma forma muito marcada, né? Quando a pessoa diz eu não quero isso ou eu quero aquilo por conta disto, que são os meus princípios, que são os meus pressupostos, que são os meus interesses, que são os meus desejos, que são as minhas convicções. Né? E no relacionamento comercial existem alguns clientes que são muito contundentes, muito duros com a gente às vezes se sente meio agredido pelo camarada e tudo mais. Né? E tem algumas vezes que isso não é dito, né? Que isso fica não vou conseguir dizer. Né? Enfim, fica subentendido. Né? Fica subentendido, fica nas entrelinhas, fica dado ali meio que no meio do discurso, meio na postura do cliente, até porque talvez ele não queira dizer nada mais, mas ele, querendo ou não, está passando alguma informação para a gente a respeito do que é importante para ele, do que ele deseja, do que ele não deseja, e nessa leitura, nessa percepção. E foi por isso que a gente já tratou a respeito dessa sensibilidade que nós, como homens e mulheres da área comercial, temos que ter desenvolvido, e exatamente para conseguirmos atender essas pessoas da melhor maneira possível, né? Podendo ler essa pessoa, justamente para saber se ali tem uma informação, um pressuposto, se tem alguma comunicação que é não verbal, que não está dada, que não está explícita, mas que eu tenho que sacar justamente para conduzir o meu discurso. Né? Porque, de alguma forma, todos nós temos esse traço. Foi isso que, historicamente, fez com que nós evoluíssemos como humanidade. Né? O desejo de sobrevivência, o desejo de cuidar daquelas coisas que eram nossas, inicialmente do nosso território, depois da nossa prole, do nosso clã, e na medida que o mundo veio evoluindo, hoje nós temos, obviamente, muito mais coisas para cuidar, muito mais coisas para preservar, mas o sentimento, o sentido que nós damos para isso, ainda continua sendo o mesmo, né? E eu traduzo isso por traço de egoísmo que nós temos. Né? Às vezes isso aparece de uma maneira muito marcada, como eu estava dizendo,
com expressões até muito duras, né? Aquela história do entre chorar a minha mãe e chorar a tua, vai chorar a tua, né? Pouca farinha, meu pirão primeiro, esse tipo de coisa, né? Então, entre a gente dividir o negócio aqui e eu poder sair ganhando, tem muita gente que prefere, em vez de dividir o frango, cara, você passa fome, eu vou comer o frango inteiro, né? Na média, cada um comeu meio frango, né? Tem muita gente que pensa assim. Pois é, a gente não quer pensar assim, a gente não quer ter esse tipo de conduta, mas a gente precisa entender que a gente tem esse traço dentro da gente. E na hora daquela visita comercial, na hora daquele atendimento comercial, na hora de nós estarmos ali no tete-a-tete com o cliente, às vezes a gente esquece de ter essa sensibilidade, de estar mais ligado no cliente, de estar acompanhando o cliente naquilo que ele diz e naquilo que ele não diz, e aí eu esqueço de perceber o pressuposto dele, eu esqueço de fazer essa leitura que é muito, 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 muito importante. Por quê? Por quê? Porque imagina o seguinte, se eu não apresentar a ele alguma coisa que faça sentido, alguma coisa que seja importante para ele, ele não vai dar atenção. Ele não estará interessado. Assim como nós também não estaremos interessados naquilo que não tem sentido para nós. E eu compro quando as coisas fazem sentido. Todos compram quando as coisas fazem sentido. Se não fizer, eu não quero nem escutar. Por quê? Porque não tem a ver com os meus desejos, com os meus objetivos, com os objetivos da minha empresa, com os objetivos do meu departamento e tudo mais. É isso. Bom, então para superar essa objeção, né, de que talvez não seja verdade, eu sempre bati junto com os meus consultores, os meus vendedores, de que é verdade, de que isso acontece, as pessoas têm esse traço, a gente tem que entender justamente como é que funciona a cabeça das pessoas. Né? Eu tenho trabalhado muito essa questão de entender como é que funciona a nossa profissão. E como ela é feita de gente, a gente tem que entender primeiro de gente. Né? Enfim, então vamos lá. Aqui eu quero citar um exemplo para vocês, que não é um exemplo que eu vivi, mas é um exemplo que eu gosto muito, sobre o pressuposto do outro. Né? E foi contado pelo Dale Carnegie, aquele escritor que escreveu, consultor que escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? E ele já nos primeiros capítulos conta uma história de que ele foi numa festa, uma noite, né? Sentou-se lá num determinado sofá e tinha uma senhora do lado dele e ele puxou assunto com a senhora e passaram ali talvez 3 horas conversando, enfim. Bom, aí uma semana depois um amigo dele encontrou com ele e disse, olha, aquela pessoa com a qual você conversou na festa, aquela senhora, nossa, elogiou muito você, que conversou com você a noite toda, você é uma pessoa muito agradável, muito interessante, enfim, ela adorou, gostaria de te encontrar de novo em outras ocasiões, enfim, nossa, adorou passar a noite contigo, disse que você é uma pessoa realmente muito agradável. Aí o Dale Carnegie conta, né, no livro o seguinte, diz, olha, o que realmente aconteceu foi o seguinte, eu sentei do lado dela, e aí, sabendo que as pessoas estão muito mais interessadas nas coisas delas, né, eu fiz uma outra pergunta, interagi com ela, e ao longo das 3 horas que nós passamos juntos, eu fiz umas 4 ou 5 perguntas. O resto do tempo foi ela que falou. Foi ela que falou. E aí, óbvio, ele explica, né, que as pessoas estão muito mais interessadas em contar de si, em falar das suas coisas, em falar daquilo que é importante para elas, do que se interessar pelo que o outro tem para dizer, pelo que o outro gosta, pelo que o outro quer falar. Pegando na nossa rotina, às vezes você vai contar para um colega ou um amigo e diz, puxa, eu vi uma determinada série lá no Netflix, sei lá, numa dessas plataformas de streaming, enfim, e aí o outro camarada tende a dizer, o grupinho ali, sempre vai aparecer alguém e diz, mas também vi uma série, também vi um filme, tenho para te indicar e tal. Todo mundo quer falar das suas experiências, daquilo que viveu, daquilo que conhece, daquilo que sabe, daquilo que é importante para si. Não, e esse é um traço nosso. Isso não é nem ruim, nem bom, isso é normal, simplesmente. Agora, se a gente entender que as pessoas funcionam assim, que o nosso cliente funciona assim, que o comprador funciona assim, que todo mundo em casa funciona assim, que os meus amigos funcionam assim, que os professores funcionam assim, que eu funciono assim, que você funciona assim, nossa, o nosso convívio vai ser muito legal, porque sabendo disso, nós podemos abrir espaço
para que o outro também se apresente, né? Eu posso segurar aqui a minha vontade de falar, de tal, de contar, etc, etc, para que o outro apareça. E em vendas isso é extremamente importante, porque aquele vendedor que chega e vomita toda a informação para o cliente e despeja tudo para o cliente, né, esse cara, na minha visão, não está tendo aquela percepção de permitir que o cliente tenha espaço para colocar aquilo que é importante para ele. E aí, quando você for fazer a sua proposta de valor para o cliente não vai sacar que tem um sentido, porque realmente não tem, porque não está em conexão com aquilo que ele deseja, não tem ligação com aquilo que ele deseja. E se isso não acontecer, se não fizer sentido para a pessoa não vai querer comprar. A pessoa não vai te dar atenção. Bom, exemplo de superação que eu posso dar para vocês aqui, um exemplo que eu vivi em São Paulo, no tempo que eu trabalhava na Sadia, tinha uns vendedores que atendiam praticamente a cidade toda ali, e eu comecei a fazer um trabalho nesse sentido com um vendedor que atendia a freguesia do Ó, né, na freguesia do Ó. E aí, esse vendedor, que eu vou chamar de Jorge, né, o Jorge tinha lá uma boa quantidade de clientes, ele tinha que fazer volume mesmo para conseguir ter um faturamento interessante, né? Pelo menos no que era a freguesia do Ó, naquela época que eu e o Jorge estávamos lá. Hoje eu não posso falar, mas aí há um tempo atrás era essa a realidade. E aí o que acontece, né? Ele tinha dificuldade de colocar o seu volume, tinha dificuldade de atender os seus clientes, eu comecei a sair com ele, prestar atenção no que acontecia e tal, e aí ele me permitiu enxergar, né, com uma maneira como ele conduzia, que ele justamente não estava dando esse tempo para que o cliente apresentasse o que ele queria. E eu comecei, Jorge, presta atenção, procura tirar do cliente aquilo que ele deseja, qual é a visão que ele tem do negócio, qual é a percepção que ele tem do desenvolvimento, o que ele está querendo para a loja dele, seja para o açougue, para o mercadinho, para o armazém, para o boteco, para o bar, para o mini mercado. E aí o Jorge começou a ter essa atenção e aí começou a abrir espaço, né? E o que ele usou primeiro, né? Foi ter mais atenção com uma coisa bem simples, que eu e você sabemos que tem importância. O quebra-gelo. Pá, tá aí. Começou no quebra-gelo. Eu disse, cara, usa o quebra-gelo para que você comece a mapear o cliente. Não usa simplesmente o quebra-gelo para falar do jogo, falar do tempo, contar uma piadinha e tudo mais. Né? Vamos fazer com calma, vamos organizar a nossa agenda de uma maneira que dê para a gente fazer uma visita de mais qualidade e nós vamos começar a trabalhar muito essa parte para ler o cliente, para tirar do cliente aquilo que a gente precisa, na medida em que, obviamente, o tempo do cliente permitir. E aí a gente começou a trabalhar assim, e começamos a ver que tinham clientes que tinham mais interesse em determinado tipo de produto, que não era só no mix que a gente oferecia, no mix que eventualmente a empresa até nos obrigava a colocar lá, e nós começamos a trabalhar isso, começamos a trabalhar essa visão, enfim, aí ele foi trabalhando o mix de um outro cliente, no outro foi trabalhando o volume de um determinado produto, porque era mais o interesse do cara, ele gravando salsicha, nossa, salsicha o cara queria vender assim, a dar com pau, queria uma promoção, um preço melhor, um outro, o camarada queria fazer uns espetinhos, foi uma coisa que surgiu lá, uns espetinhos com nuggets, né? Aí a gente disse que podia, trava as caixas lá, ele contratou um funcionário, começou a abrir as caixas, vendia espetinho de nugget, em vez de vender o salgado, né? Sei lá, vender uma coxinha, vender lá um risoles, alguma coisa, vendia o espetinho de nuggets. E isso começou aí, e o Jorge começou a ter um alavancamento e tudo mais, tanto que depois eu fui dar treinamento em Salvador, fui dar treinamento em Belo Horizonte, fui dar treinamento em Porto Alegre e levei o Jorge junto para dar o seu depoimento, para contar um pouco do trabalho, como é que ele fazia. Ele começou a melhorar, inclusive, os controles que ele fazia dos clientes. Para quê? Para entender o pressuposto do cliente sobre o seu negócio. E começou de uma maneira muito simples, no quebra-gelo. Pedindo para que o cliente falasse. E como é que a gente faz o cliente falar? Perguntando, assim como a gente faz com qualquer pessoa, que foi o caso que eu contei do Dale Carnegie. Perguntando. Se você perguntar, as pessoas falam. Você só não pode fazer uma pergunta fechada, né? Uma pergunta sim ou não. Né? Se você pergunta para a pessoa, enfim,
Você vai lá hoje? Sim, não, vou, não vou? É uma pergunta fechada, né? Agora, se você pergunta, olha, o que você imagina a respeito de ir lá hoje à noite? É diferente. A pessoa vai ter que pensar, ela vai te dar um outro tipo de resposta, ela vai complementar, ela vai trazer outras ponderações, e com o cliente é a mesma coisa. Com o cliente é a mesma coisa. Então, a grande sacada é começar a ler o cliente nas entrelinhas, enfim, aquilo que importa para ele, qual é o pressuposto dele, já a partir do quebra-gelo, né? Para entender qual é a visão que ele tem do negócio, qual é a visão que ele tem a respeito de propaganda, qual é a visão que ele tem a respeito de tecnologia, digamos que você trabalha com isso, visão que ele tem sobre segurança, enfim, se é um cliente que eu já tenho habitualmente em carteira, que é uma pessoa que eu visito mais, eu já tenho mais informações, eu já sei, de repente eu posso explorar um pouco mais o momento dele, entender o que ele está pensando, quais são os projetos, enfim, se é o momento ou não de eu apresentar um complemento, se é o momento de eu fazer uma venda nova, de eu propor um novo projeto, mas eu tenho que dar tempo para que isso surja, tempo no sentido de parar, escutar o cliente, fazer com que ele fale, com que ele permitir que ele se apresente. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a gente venda. É saber que ele está interessado nas coisas dele, e não nas nossas. E não nas nossas. Eu gosto de citar um exemplo que para mim é muito clássico, né? De alguns franqueados que eu treinei durante muito tempo aqui em Curitiba, na área de tapetes e soluções para piso. Então, a tendência do vendedor mesmo de campo, e vários deles que eu recebi do país inteiro, assim, a grande maioria, vinha justamente para aprender todas as coisas técnicas a respeito do tapete, para sair vendendo tapete à torto e à direito. E era isso que queriam fazer, botar o tapete debaixo do braço, sair vendendo tapete. Bom, aí, óbvio, vários, depois de muito tempo, tinham um insucesso. Né, insucesso, acabavam não seguindo aquilo que eu dizia, e eu tinha que retreinar e tudo mais. E o que acontecia? O camarada chegava no estabelecimento, vem cá, o senhor não tem tapete na sua porta aqui? Eu tenho um tapete aqui para lhe oferecer, de uma dimensão assim, tem 3, 4 tipos de material, o que o senhor acha? Pode ser, não pode ser? Aí, o cara pode estar no direito dele e dizer, olha, não quero, não estou afim, não é só porque eu não tenho um tapete aqui, não é só porque eu não tenho, né? A frase ficou estranha. Não é só porque eu não tenho um tapete aqui na minha porta que eu vou ter que comprar de você, meu irmão. Não. Porque qual é o pressuposto do empresário? Assim, de uma maneira simples, né? E geral, não é todo empresário que pensa assim, mas de uma maneira geral, é lucro. E o que é lucro para o cliente, né? O que é lucro para o empresário? Vamos pensar. Então, o camarada se tornou empresário, tem um empreendimento, tem uma empresa, tem um pequeno negócio, enfim, vamos pensar assim nos negócios menores, né? Não as grandes corporações, porque daí você nem com o dono fala. Mas, enfim, um pequeno negócio. Por que o camarada abriu o pequeno negócio? Porque ele pensa o seguinte, mesmo no risco, eu tenho a possibilidade de ter um pouco mais de sucesso se eu trabalhar por mim. Então, a confiança que ele tem nele, que ele tem no taco dele, a confiança que ele tem na capacidade dele de gerar negócio, de gerar resultado, é tão grande que ele assume o risco de navegar sozinho no mercado. Mesmo no risco de não vender nada, de ninguém entrar na loja, mesmo no risco dele ter um insucesso. Por quê? Porque ele confia muito no taco dele. E de onde que vem esse resultado, né? Vem do lucro. Então, tudo isso está na cabeça do empresário, né? Então, se de uma maneira muito simples eu for conversar com ele sobre lucro, sobre coisas que traduzem lucro, óbvio que ele vai me escutar. O que traduz lucro? Aumento do número de clientes, aumento do faturamento, redução de custos, né? Desenvolvimento da marca, fazer o negócio ser mais conhecido, são outras expressões de lucro, fora realmente aquilo que sobra no bolso depois que eu pago tudo e tiro do meu faturamento, então todos os impostos, salários, despesas e tal, sobra lucro. Beleza. Legal. Bom, então, qual era a outra maneira de abordar esse mesmo empresário que disse que não queria o tapete na sua porta? A maneira é o seguinte, olha, prazer, meu nome é Alex, eu trabalho com algumas soluções que eu acho que podem lhe ser interessantes. O senhor tem algum custo
aqui na sua loja de manutenção, provavelmente? Ah, eu tenho sim, tenho sim. Bom, se esses custos fossem reduzidos em 60%, 70%, que era o que o tapete fazia, né? Por quê? Porque, abrindo um parênteses, o tapete serve para segurar o lixo lá fora, né? Para isso que serve o tapete. Além de deixar bonito o ambiente, tem outras funções, mas uma das funções é esta. E a argumentação na linha do custo, da redução de custo é essa. Eu vou segurar a sujeira lá fora, ela não vai entrar aqui, aí você tem a condição de baixar o seu custo de limpeza. Então, seria interessante baixar o custo de limpeza em 60%, 70% da manutenção do seu piso. Se baixasse esse custo, isso seria melhor ou pior para o resultado da sua empresa? Ah, seria melhor. Então, me permita fazer aqui umas avaliações e eu já vou lhe trazer aqui pelo menos uma sugestão aqui de como a gente poderia talvez melhorar esse seu resultado. Veja, é totalmente diferente a abordagem. No primeiro caso, o vendedor está partindo do pressuposto dele, que é vender o tapete. No segundo caso, o vendedor está partindo do pressuposto do cliente, que o que é? É lucro. E aí, quando eu falo nisso, é música no ouvido do meu cliente. Ele está ali ávido, ele está prontinho, né, para escutar uma proposta, para escutar alguma coisa a mais que eu tenha para colocar para ele. Enfim, ele vai aí sim abrir espaço para que eu apresente o meu portfólio, apresente outros produtos, apresente os meus serviços. E tudo isso ligado a essa coisa bem simples, que é saber que todos nós temos um traço de egoísmo. Todos nós agimos de uma maneira ligada a essa questão de compreender que as pessoas têm aqui um traço de egoísmo. Tá bom? Bom, agora que eu terminei o raciocínio, deixa eu dar um grande alô aqui para o meu amigo Matheus Henrique. Pois então, Matheus, que bom que eu estou conseguindo te ajudar aí com algumas técnicas, com algumas dicas, aí eu fico realmente feliz. Que é isso, não tem que agradecer, não, eu estou aqui para a gente prosperar junto. Muito obrigado, conte sempre, cara, conte sempre. O que você precisar, pode demandar aí, se estiver abordando algum tema que não seja interessante, você quer me dar um puxão de orelha, fica legal, fica na boa. Se quiser pedir outros exemplos, eu já cheguei a fazer live extra aí, porque teve um ou outro colega que precisava sobre a venda de um determinado produto bem específico, a gente trabalhou um pouco isso, foi bem interessante, né? Mas, enfim, muito obrigado aí pela tua gentileza, pela tua atenção com a gente. O que puder ajudar, conte sempre, viu? Conte sempre. Obrigado por você estar aí com a gente. Bom, feito parênteses, vamos para frente. Então, essa visão de que todos nós temos um certo traço de egoísmo, né? É uma coisa que os meus vendedores tinham até uma certa dificuldade de aceitar, mas isso move as pessoas. E se eu tiver habilidade, né, como eu falei em outras lives que a gente teve, né, se eu tiver aquela sensibilidade no sentido da percepção, de ler o cliente, de entender qual é o pressuposto dele, o que ele está interessado, né, no que ele está botando foco, o que realmente é importante para ele, quando eu apresentar a minha proposta de valor em cima disso, ele vai fazer a conexão, ele vai enxergar que tem uma relação, ele vai perceber que existe ali alguma coisa importante para ele, alguma coisa que vale a pena ele escutar. E aí, óbvio, se isso acontecer, o que acontece daí para frente? A gente vende. Eu diria até mais, o cliente é que vai comprar. Por quê? Porque é o pressuposto dele que está ali. É o pressuposto dele. Agora, se o cliente vier, o cliente não, né? Se um vendedor vier falar comigo, vier falar com você, a partir do pressuposto dele, assim como eu citei esse caso do tapete, né? Meu amigo, é óbvio que eu não vou estar muito interessado. É óbvio, eu estou interessado nas minhas coisas, né? Posso citar um outro exemplo agora de uma área totalmente diferente para você ver como esse pressuposto é universal. Imagina que você tem uma equipe e tem um funcionário que mês passado atrasou um relatório, aí você passou a informação para ele, deu uma orientada, disse, olha, dá um pequeno feedback, né? Diz, olha, não atrase esse relatório, você tem que me entregar até o segundo dia útil do mês, porque senão até o quinto dia útil eu não vou ter tempo, se você atrasar, para fechar o relatório que eu tenho que mandar para a diretoria e tal, etc. Explica todos os pressupostos para ele. Beleza. Legal, tá explicado.
Bom, aí entra um mês, toim, atrasou de novo. Nossa! O que você pode fazer? Você pode chamar ele naquela salinha, a bendita salinha, né? Todo mundo sabe, levou para a salinha, deu rolo. Né? Nossa, e execrar o cara. Né? Eu já não te disse, não era para atrasar, você atrasou mês passado, eu te avisei, esse mês agora nós vamos ter que se desdobrar, fazer hora extra, eu vou atrasar o relatório, assim, a diretoria, eles nos cobram, como é que você acha que é, etc, etc. Pronto. Aí você ficou bravo com o cara ficou bravo com você, que te pegar pelo pescoço, né? Por mais certo que você esteja, por mais correto que você esteja na tua visão, a situação toda para tratar o assunto é ruim. Por quê? Porque você está partindo do teu pressuposto. Embora muito correto, muito certo, muito justo, está partindo do teu pressuposto. Tem uma outra forma, mais demorada, mais difícil, que exige mais paciência, vai exigir mais de você, mais de mim, mais de todo mundo, mas que é mais segura. Eu posso chamar o cara e dizer, olha, vamos sentar aqui. Enfim, ele já vai estar todo espinhudo. Ele diz, puxa vida, me ferrei, né? Já atrasei mês passado, atrasei esse mês, ele sabe que atrasou. Né? Ele disse, olha, quais são as tuas expectativas em relação ao teu desenvolvimento na empresa, enfim, né? Você imagina já um cargo, imagina teu desenvolvimento e tudo mais? Ele diz, pois é, eu queria ser um coordenador, enfim, etc. Pois é, o que você está fazendo para ser um coordenador? Não, eu estou fazendo um curso de gestão, estou fazendo isso, aquilo, que bom, que ótimo, que bom. E tem alguma coisa que você acredita que eu possa contribuir com você? Olha, de repente, talvez me recomendar para fazer um curso, e sim, assim, etc. Me permitir conhecer outra área? Não, acho que isso é possível, é possível. Enfim, se você me permitir, eu também queria te colocar algumas outras coisas que eu acho que são importantes, né? Um coordenador, você concorda que ele é percebido como uma pessoa que tem responsabilidades, que cumpre compromissos, cumpre prazos, entrega resultado? Não, pois é. Nessa hora ele já se entregou. Ele já se entregou. Ele disse, pois é, né, chefe, eu não entreguei o relatório no prazo aí e tal, tô pisando na bola contigo e tudo mais, enfim. Pois é, mas tem alguma coisa que está te atrapalhando com isso e tal? Eu não sei, eu talvez esteja meio desorganizado e tal, vou ter mais cuidado. Enfim, se tiver alguma coisa, pode deixar que eu te ajudo, enfim, vamos marcar aqui para a gente ver essa tua questão de desenvolvimento aí para ser um coordenador, vamos marcar para daqui mais 20 dias a gente conversar e tudo mais, tudo bem? Beleza, e olha, na medida que você puder, cuide desse relatório e cuide dos prazos, porque se você quer realmente ser um coordenador, você tem que agir como um coordenador. Um coordenador tem responsabilidade com isso, depois você vai cobrar isso da tua equipe. Enfim, se tiver alguma coisa que eu possa contribuir, me avise. Tratou do mesmo fato, só que de um jeito diferente. É mais difícil, é mais demorado, envolve mais paciência, mais nhenhenhé, se você envolve. Não vou dizer que não. Mas, partiu do pressuposto do outro. Mesmo estando errado, o cara não ficou bravo com você conseguiu manter a paciência e a situação foi de desfecho positivo. Então, daqui para frente, tenha atenção com o pressuposto do outro, beleza? Bom, qual é a maneira errada de conduzir tudo isso, né? É não levar em consideração que as pessoas têm esse traço de egoísmo e eu não dar bola e simplesmente estar preocupado no meu pirão, com o meu pirão e não estar preocupado com o pirão do outro. E em vendas isso é mortal, a gente perde vendas por conta disso e às vezes não sabe o porquê. O jeito certo de superar isso é a gente admitir então que a outra pessoa funciona assim e trabalhar para que eu consiga fazer com que ele me diga qual é o pressuposto dele. Segurar a minha ansiedade e fazer com que ele fale. Qual é o momento certo? Começa no quebra-gelo. Use o quebra-gelo para fazer o cliente falar e tirar dele informações. Tá? Para quê? Para que você possa organizar o teu modelo de valor e apresentar o modelo de valor, não, né? A tua proposta de valor e depois entregar para ele aquilo que tem coerência com aquilo que ele busca. Beleza? Enfim, é isso. Continue nos seguindo todo dia, 2 lives por dia, às 8h07 e às 17h05. Amanhã cedinho. Aguardo você. Muito obrigado. Tchau!